Tirar medidas, selecionar o tecido, desenhar o molde, cortar, costurar. Feito sob medida individual único. O princípio da alfaiataria agora também está sendo aplicado na medicina. Pela primeira vez na Europa, foi utilizada em Tübingen uma terapia de RNA projetada especificamente para um paciente. Um grande avanço no tratamento de doenças raras. Isso e muito mais agora no Futurando, que está começando. Poyraz tem 6 anos e à primeira vista é uma criança totalmente saudável. Mas quando ele tinha cerca de 1 ano e meio, os pais dele perceberam que havia algo errado. Poyraz não consegue ficar parado e tropeça mais do que as outras crianças. Esses foram os primeiros sintomas da doença dele, um defeito genético muitíssimo raro que afeta cerca de 1 em cada 100 mil crianças. Tudo parecia normal quando ele nasceu. Ele era como outras crianças. He was just like other children. It was totally unexpected. Foi inesperado, ficamos chocados com a notícia e muito tristes. Os médicos nos disseram que não havia tratamento no Just momento. told us that there's no treatment for this currently. Sem tratamento, em breve Poyraz estaria em uma cadeira de rodas. O diagnóstico, ataxia telangiectasia, abreviada como AT. Berres e Aylin tentaram se informar e, de fato, encontraram uma agulha no palheiro. Nos Estados Unidos, há uma menina com a mesma doença que está recebendo uma nova terapia de RNA. Our son and the girl in the US. Nosso filho e a garota americana tinham a mesma mutação genética. Por isso, a terapia individual que a garota recebeu nos Estados Unidos também servia para o nosso filho. Então, fomos para Boston, iniciamos o tratamento e agora estamos continuando em Tübingen. The treatment, and now it's continuing in Tübingen. No Hospital Universitário de Tübingen, no Centro de Doenças Raras, Poyraz foi examinado minuciosamente. Os sintomas foram analisados com cuidado. Du zeigst wieder dahin, aber dann gehe ich weg. Und dann musst du wieder hin zeigen. Und dann gehe ich wieder weg. Und dann musst du dahin zeigen und dann gehe ich dahin. A instabilidade das pernas não é a única coisa que chama a atenção. Also was man gesehen hat, ist, dass er O sozusagen... que vimos é que não se trata de brincadeiras, como agora, mas sim de movimentos excessivos que ele não consegue controlar bem. Bewegungen hat, die er nicht gut kontrollieren Em todas kann. as direções, dos dedos, dos olhos, e também é muito difícil para ele se manter parado sem movimentos de compensação. Er hat sich auf einer Stelle zu halten, ohne Ausgleichsbewegungen. Matiz é neurologista e faz parte da equipe de pesquisa que acompanha o tratamento de Poyraz. Ele explica que a doença já é visível no cérebro do menino. Zumindest ganz leicht gibt es schon erste Hinweise, dass die Nervenzellen betroffen Há sind. algumas evidências de que os neurônios foram afetados, ou seja, há pequenas irregularidades que indicam que neurônios já foram perdidos. Mas nosso objetivo agora é evitar que mais neurônios morram. Vermeiden, dass da weitere Nervenzellen zugrunde gehen. Eles não vão curar Poyraz, mas talvez possam retardar a progressão da doença. A pergunta é como enganar a mutação genética que impede que uma proteína específica seja produzida nas células de Poyraz. Por isso, tivemos que seguir um caminho totalmente novo e decidimos desenvolver uma terapia específica, direcionada exatamente para a mutação genética que apenas Poyraz tem. Criamos uma terapia que se encaixa precisamente com uma chave na fechadura dessa mutação genética. A chave é um RNA mensageiro desenvolvido em laboratório chamado ASO. Ele deve, de certa forma, ignorar o defeito genético. Durch die Genveränderung muss man erst einmal sagen, entsteht eine falsche Por causa da mutação genética, é feita uma leitura errada. E a terapia funciona fazendo com que um RNA mensageiro sobreponha essa leitura errada, criada pela mutação genética, e volte a usar a leitura normal e die correta. normale, die korrekte Ablesestelle verwendet wird. A família vive entre a casa e o hospital. Aylin parou de trabalhar como psicóloga porque a doença de Poyraz exige tempo e atenção. A cada 3 meses, eles viajam de Berlim para Tübingen. Todas as vezes, muitos exames são feitos, assim como uma injeção no líquido cefalorraquiano. Explicamos que ele está recebendo um medicamento muito especial, apenas para 2 crianças no mundo inteiro.
We believe in science. Acreditamos na ciência e se algo ajuda, vamos em frente. Something is gonna work, only this can work. A terapia que Poyras recebe em Tübingen é experimental, mas é a única chance dele. Por isso, é importante medir, testar e comparar tudo cuidadosamente. Und auf mein Signal gehst du dort hinten hin. Quando eu der o sinal, você vai até lá, cola e volta aqui, certo? Já! Und los. A eficácia do tratamento ainda não foi comprovada. Não há estudos. O menino é o único participante do estudo no hospital universitário. O único que pode fornecer resultados que impulsionem a pesquisa. Essas crianças, por menores que sejam, são de certa forma pioneiras nesse tratamento. Por isso, é ótimo que não haja efeitos colaterais, porque agora só podemos dizer que parece que estamos indo pelo caminho certo. Estamos aprendendo muito com a metodologia, podemos medir a eficácia, os pacientes estão colaborando, é algo viável e pode ser usada para outros pacientes. Poyras vai precisar fazer a terapia a cada 3 meses pelo resto da vida. O tratamento custa 70 mil euros por ano. A maior parte do custo é assumido pelo hospital, mas ainda é cedo para dizer com certeza se a injeção de RNA está funcionando. Sabemos que o método também ajuda em outras doenças, acredito que funcione aqui também. Ele não está piorando e isso é um bom sinal. Ele está estável e isso é bom. E na universidade, sob o microscópio, é possível ver que as células estão absorvendo o RNA mensageiro. Em Tübingen, eles não querem apenas ajudar Poyras. Para pacientes com mutações semelhantes, os cientistas prepararam o mesmo kit de RNA, mas sempre criando um medicamento individual. Isso ainda é algo para o futuro. Não existe nada parecido na medicina até agora. Enquanto tratamos um paciente, estamos desenvolvendo o segundo e o terceiro RNA para a próxima mutação, usando os mesmos princípios para desenvolver essas chaves individuais. Uma mutação genética, um medicamento. One Mutation, One Medicine. Esse é o nome da rede de pesquisa europeia. E Poyras é o primeiro paciente. Corrigir erros genéticos por meio da terapia de RNA seria um grande avanço no tratamento de doenças raras. Claro, se funcionar. Para desenvolver um novo medicamento, os pesquisadores precisam encontrar uma molécula que possa interferir no processo de cura. Estima-se que existam cerca de 1 decilhão de moléculas que podem ser consideradas agentes terapêuticos. 1 decilhão é um número 1 seguido por 60 zeros. Será que a inteligência artificial pode ajudar a encontrar a molécula certa? Imagine que este cadeado seja uma doença. E esta chave seja o medicamento. Para abrir o cadeado, você precisa do medicamento certo. Só há um problema, você não tem apenas uma chave, mas milhões delas. Você pode tentar uma chave após a outra. Foi assim que os pesquisadores fizeram até hoje. Ou você pode prever qual é a chave certa com a ajuda da IA, da inteligência artificial. A IA está revolucionando a descoberta de medicamentos e virando manchete. AI drug discovery company. AI-powered tools to accelerate drug discovery. Para descobrir novos princípios ativos, cientistas de todo o mundo estão utilizando a inteligência artificial. Alguns pesquisam medicamentos que podem prolongar nossa vida. O envelhecimento pode ser tratado, pode ser retardado, e de certa forma o envelhecimento também pode ser revertido. Então, o que exatamente é a pesquisa de princípios ativos com IA? E isso realmente pode nos ajudar a viver mais? Para mim, a IA é uma ferramenta para resolver problemas biomédicos. A IA pode tornar o processo mais barato e rápido. A pesquisa de princípios ativos busca encontrar novos medicamentos, por exemplo, para doenças causadas por proteínas como artrite, Parkinson, Alzheimer. E como, em parte, o processo se repete,
ele pode ser, em parte, automatizado. A ideia de usar um computador para apoiar a pesquisa de princípios ativos não é nova, isso tem sido feito há décadas. Mas a IA também pode fazer previsões. Ela seleciona candidatos, busca por características comuns e prevê outros bons candidatos. Dá até para dar um passo adiante. Imagine o novo princípio ativo com as características desejadas. Dele, você cria um conjunto de chaves perfeitas, todas elas se encaixam na fechadura. Alguns dos novos compostos já estão na fase clínica, e isso está atraindo investimentos bilionários. A abordagem traz grandes esperanças. E isso não é tudo. Alguns pesquisadores buscam uma cura para algo que a maioria de nós nem considera como doença: o envelhecimento. O que é envelhecer? Precisamos envelhecer? O envelhecimento é um processo biológico. Podemos impedi-lo? Bom, não podemos evitar a morte, mas podemos fazer algo sobre o envelhecimento. Nir Barzilai pesquisa sobre longevidade. O que acontece com o envelhecimento é o acúmulo das chamadas células zumbis. Nós as chamamos de células senescentes. Quando elas se acumulam, fazem com que seu entorno envelheça e causam doenças. Queremos desligar as células zumbis, mas infelizmente conhecemos apenas alguns senolíticos. Senolíticos são compostos que matam as células senescentes. Nos perguntamos, por que não usar a IA para encontrar esses compostos mais rápido? E foi o que eles fizeram. Vanessa, uma equipe e a IA encontraram talvez o senolítico mais promissor já descoberto. Então a IA vai nos ajudar a viver mais tempo? Vamos ver. Encontrar a molécula certa é apenas o primeiro passo. Para ter uma ideia de como todo o processo funciona, visitamos um laboratório em Berlim. Nos encontramos com David Bushiri. Ele e sua equipe nos guiam pelas principais fases da pesquisa de princípios ativos. Na verdade, ninguém sabe o que a maioria das moléculas faz. Sabemos o que apenas algumas milhares de moléculas fazem nas células e no corpo humano. Mas há muito mais moléculas. O primeiro passo: quais moléculas devem ser testadas? O máximo possível, porque queremos ver se elas são eficazes contra essa doença. 170 mil moléculas estão nesta geladeira. Uau! E todos esses pequenos pontos representam uma molécula? Exatamente. Esta máquina move agora as moléculas para as proteínas desejadas. A placa de conexão está pronta. E agora vem a transferência real. A próxima máquina captura a interação com um microscópio. Uau, parece loucura, como um alienígena. É assim que você se parece por dentro. A minha parte começa depois. Quando se faz esse tipo de experimento, pode acontecer de você terminar com uma grande quantidade de dados. Aqui neste laboratório, por exemplo, às vezes coletamos dezenas de milhares de imagens e uma pessoa não poderia analisar todas. É aí que entra o aprendizado de máquina. Ela ajuda a fazer previsões sobre outros candidatos usando redes neurais que escaneiam imagens. Aqui, por exemplo, temos muitos compostos antibacterianos agrupados. Se tivermos outra molécula da qual não sabemos qual é a atividade farmacológica e vemos que ela é muito semelhante aos compostos antibacterianos desta região, isso nos leva a suspeitar que ela também seja um composto antibacteriano. Mas cada pré-seleção da IA ainda precisa ser testada. E mesmo que os testes in vitro confirmem as previsões da IA, ainda são necessárias muitas etapas para garantir que o medicamento seja seguro e eficaz. Quando você quer lançá-lo no mercado, é preciso estudos clínicos. Estudos clínicos demoram muito tempo, e a IA também não pode reduzir essa parte do processo. A IA é uma tecnologia revolucionária, mas não é uma fonte da juventude. Pelo menos por enquanto, ela só pode encurtar a fase inicial da pesquisa de medicamentos.
Não acredito que seja um milagre ou algo do tipo. Se tudo correr conforme o planejado, espero que tenhamos nos próximos 10 anos senolíticos para certas doenças relacionadas à idade. A inteligência artificial também pode ajudar no desenvolvimento de novos antibióticos. E isso é urgente, porque os agentes patogênicos resistentes a antibióticos estão se tornando cada vez mais problemáticos. Em todo o mundo, houve 1,7 milhão de mortes devido a agentes patogênicos resistentes a antibióticos em 2019. Para comparação, no mesmo ano, 568 mil pessoas morreram de malária. Unidade de terapia intensiva no Hospital Universitário de Berna, na Suíça. Aqui estão sendo tratadas 2 pessoas afetadas por bactérias resistentes a antibióticos, ou seja, bactérias que não respondem mais aos antibióticos comuns. A equipe trabalha com roupas de proteção e os pacientes estão isolados para evitar a transmissão das bactérias. A chefe do Departamento de Infectologia, Christine Tuanhea, discute as opções de tratamento com a equipe. Até agora, conseguimos controlar os patógenos resistentes. Geralmente, ainda temos substâncias de reserva que funcionam. Mas pode ser que isso não seja mais o caso em algum momento, e isso dá medo, porque nos levaria de volta a uma situação como a de antes, quando não havia antibióticos, e isso seria um retrocesso significativo. O que isso significaria? Isso significaria que os pacientes voltariam a morrer de infecções bacterianas que até então eram consideradas tratáveis. Especialistas dizem que trata-se de uma pandemia silenciosa, uma pandemia que está se desenvolvendo lentamente e se tornando cada vez maior. Para os membros da Hundertisch Antibiotika, uma associação privada de especialistas em ciência, negócios e política, isso é alarmante. Para a diretora executiva Barbara Pollack, está claro. Precisamos de um fluxo contínuo de novos antibióticos, isso é indispensável, porque o problema está piorando constantemente e não vai simplesmente desaparecer. Mas esse fluxo contínuo de novos antibióticos corre o risco de acabar. A maioria das grandes empresas farmacêuticas abandonou a pesquisa de antibióticos há anos. Nos últimos anos, vimos que empresas que lançam novos antibióticos no mercado estão indo à falência. Por quê? Porque as vendas são muito baixas, porque os novos antibióticos precisam ser mantidos como reserva. A solução para a Interpharma e também para a Hundertisch Antibiotika está em sistemas de incentivo. Eles devem ter a perspectiva de que os grandes investimentos que estão fazendo também sob alto risco vão valer a pena algum dia, e isso não está acontecendo no momento. Um modelo de incentivo poderia ser uma espécie de assinatura. A empresa fabricante deve pagar pela pesquisa e desenvolvimento. No entanto, se for bem-sucedida com um novo antibiótico, o governo pagará uma taxa anual por um número específico de anos. Em troca, a empresa deve garantir a disponibilidade do antibiótico. Esquemas de incentivo desse tipo representam uma intervenção nos mecanismos de mercado e sistemas de incentivo existentes. Por isso, eles precisam ser examinados com muito cuidado. E os novos antibióticos são desenvolvidos para o mercado global. O desenvolvimento é muito caro. Portanto, para o desenvolvimento de antibióticos e também para os sistemas de incentivo, são necessárias abordagens coordenadas internacionalmente. Coordenação com outros países, isso é o que os especialistas da Hundertisch Antibiotika também desejam. No entanto, eles estão convencidos de que a Suíça deve liderar a iniciativa. Se não a Suíça, então quem? Temos pesquisas de ponta neste país, temos uma indústria farmacêutica muito grande. Também temos muitas pequenas e médias empresas que já estão envolvidas nesta área. Temos todas as condições para isso, então vamos em frente. Na unidade de terapia intensiva do Hospital Universitário de Berna, médicos e enfermeiros lutam pela vida de pessoas em situação de emergência. Eles esperam que no futuro também possam contar com antibióticos que salvam vidas. Quem tomou antibiótico deve esperar vários dias após finalizar a medicação para doar sangue. Sobre o tema sangue, nossa telespectadora Mônica Bustos, da Colômbia, tem uma pergunta. Do que é composto o nosso sangue e onde ele é produzido?
corpo de um adulto circulam de 5 a 6 litros de sangue. Como o sangue possibilita funções corporais importantes, ele também é chamado de tecido líquido. Quase metade do sangue é composto por componentes sólidos. Os glóbulos vermelhos dão cor ao sangue, fornecem oxigênio ao corpo e transportam o dióxido de carbono aos pulmões. As plaquetas desempenham um papel importante na coagulação e na cicatrização de feridas. E os glóbulos brancos podem reconhecer e combater agentes patogênicos. As células sanguíneas nadam no chamado plasma sanguíneo. Esse líquido claro e amarelado é composto por água, nutrientes, hormônios, minerais e proteínas. Através de um sistema vascular ramificado que tem quase 100 mil quilômetros de extensão, o sangue chega até abaixo da superfície da nossa pele. O sangue distribui hormônios, nutrientes e até calor pelo corpo. Ele é produzido na medula óssea vermelha, um tecido altamente vascularizado em forma de rede. Nos adultos, o sangue é produzido em ossos curtos e chatos, como as costelas e o externo. Enquanto nas crianças, a produção de sangue ocorre em praticamente todos os ossos. Na medula óssea vermelha existem células-tronco especiais. A partir dessas células-tronco, podem se originar todos os tipos de células sanguíneas. Muitas células sanguíneas vivem apenas alguns dias. Elas precisam ser constantemente renovadas. Aliás, antes do nascimento, o sangue é produzido principalmente no fígado e no baço. Esses órgãos também podem retomar a produção de sangue em adultos se a medula óssea vermelha estiver danificada. Você tem alguma pergunta sobre ciência? Então envie pra gente por texto, vídeo ou mensagem de voz. Se a sua pergunta for respondida no programa, você ganha uma pequena surpresa como agradecimento. Vamos lá, pergunte! Quando o sistema imunológico ataca o próprio corpo, estamos falando de uma doença autoimune. Uma delas é o lúpus, quando partes do sistema imunológico ficam desreguladas e produzem anticorpos que atacam os tecidos do próprio corpo. Isso pode levar a inflamações graves nos rins, por exemplo. No Hospital Universitário de Erlangen, os médicos desenvolveram uma terapia inovadora. Tutal Vucci está nesta clínica no sul da Alemanha para um exame de acompanhamento. Ela precisa fazer um check-up completo a cada 4 meses. Em 2016, aos 16 anos, Tutal foi diagnosticada com uma doença autoimune grave, chamada lúpus eritematoso sistêmico. No início, ela achava que eram dores musculares. Mas a dor nas articulações piorou e então, em dezembro, desenvolvi uma fadiga extrema. Eu estava cada vez mais cansada. Com o lúpus, o sistema imunológico ataca as próprias células do corpo e órgãos internos. Os tratamentos que Tutal fez não deram resultado. No início de 2021, todas as opções haviam se esgotado. Eu só chorava. A doença não estava melhorando. Eu ficava deitada em casa, eu sentia dor, tinha dificuldade para respirar, palpitações cardíacas. Eu achava que ia morrer porque não havia cura. Na época, médicos dos departamentos de hematologia e imunologia do Hospital Universitário de Erlangen, na Alemanha, já pesquisavam um tratamento para lúpus usando células T do paciente, geneticamente modificadas em laboratório. No entanto, a terapia celular só tinha sido usada no tratamento do câncer. Mesmo assim, foi oferecida a Tutal como último recurso. Tenho que admitir que estava muito preocupado que talvez não funcionasse, porque não tínhamos experiência e ninguém havia feito isso antes de nós. E também havia o risco até de piorar as coisas. Na terapia, as células T são isoladas do sangue e equipadas com um receptor chamado CAR. Isso permite que essas células T modificadas reconheçam e destruam as células problemáticas. Em março de 2021, Tutal se tornou a primeira paciente do mundo com lúpus tratada desta forma. Desde então, a condição dela melhorou.
Nas férias consegui um emprego temporário e lá me disseram que eu tinha que fazer trabalho pesado. Meus pais acharam ótimo porque foi o primeiro sinal de que eu estava saudável novamente. Mais 5 pacientes com lúpus foram tratados com sucesso com a terapia experimental com células CAR-T. O próximo passo é um ensaio clínico com mais participantes. Isso pode ser um marco no tratamento de doenças autoimunes. O Futurando tá chegando ao fim, mas na semana que vem tem mais. Até lá!